E aí, galera, Taveira Neto aqui, lembra? Matemática na veia, é isso aí, vamos de novo aqui na matemática. Hoje nós vamos ver, galera, sequências numéricas. Você sabe o que é uma sequência? É esse o conteúdo da aula de hoje. Nós vamos definir o que é sequência, vamos ver o que é uma sequência recorrente e, claro, mais para frente nós vamos ver as duas sequências mais estudadas da matemática. Sabe quais são? As progressões aritméticas e as progressões geométricas, as famosas PAs e PGs. Vem comigo então que nós vamos estudar um pouco sobre sequências. Vamos lá, sucessão ou sequência. Para o vídeo aí, tenta definir o que é uma sucessão ou uma sequência. Eu vou trazer aqui um exemplo bem bacana para a gente tentar mostrar de uma forma intuitiva o que seria uma sequência. Então tá aí, olha só na sua tela, o quadro a seguir mostra ordenadamente a lista dos 6 primeiros classificados no Campeonato Brasileiro de Futebol de uma certa edição. Dá uma olhada aí e vê se você lembra que edição foi essa. O primeiro lugar foi quem? Foi o São Paulo. Tem torcedor do São Paulo aí? Vamos lá? O primeiro lugar foi o São Paulo, o segundo o Cruzeiro, o terceiro o Grêmio, o quarto lugar o Palmeiras, o quinto lugar o Fluminense e o sexto lugar o Santos. Vejam, esses times formam nessa ordem o que nós vamos intitular como sendo uma sequência. Dá uma olhada aí, veja os elementos da sucessão ou sequência. Aí eu usei as siglas, vocês estão vendo, São Paulo, SP, depois Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Fluminense e Santos, é isso aí mesmo. Olha, cada time é um termo da sequência. Vejam bem, eu estou considerando cada time como sendo um termo dessa sequência. Vejam bem, o critério de ordem de classificação identifica qual é o primeiro, o segundo e o terceiro, e assim sucessivamente até o sexto termo da sequência. Ou seja, o que identifica uma sequência é exatamente a ordem em que os termos aparecem. Para ser sequência, nós precisamos de uma ordem, assim como, por exemplo, os dias da semana, segunda, terça, quarta, os meses do ano, janeiro, fevereiro, abril, março, maio e assim sucessivamente. Então, além disso daí, na representação de uma sucessão, os termos aparecem sempre entre parênteses, ordenados e separados por vírgulas. Vocês estão percebendo aí na tela que assim é que aparece essa sequência. São Paulo, vírgula, Cruzeiro, vírgula, Grêmio e assim sucessivamente. Termos sempre separados por vírgula e entre parênteses. É assim que nós representamos matematicamente uma sequência. Beleza, galera? Vamos para frente então? Vamos lá. Veja agora o quadro a seguir. Mais um exemplo. Ele mostra o número de alunos de uma escola que perderam média em matemática em cada uma das 3 etapas. Uma coisa a gente sabe, essa escola não teve aula com o Neto, né? Olha só, perdeu um monte de nota aqui em matemática e aí não dá, né? Vamos lá. Ó, a primeira etapa, 18 alunos ficaram de recuperação. A segunda etapa, 15 alunos. A terceira etapa, 11 alunos. Vejam mais uma vez, os números da última linha formam uma sequência, uma sucessão. 18, 15 e 11. Isso, inclusive, se você observar direitinho aí, você consegue prever um padrão, um certo padrão aí da primeira, segunda e terceira linha. Vamos que vamos. O critério de ordem cronológica identifica qual é o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Como assim, Neto, ordem cronológica? A ordem cronológica da primeira etapa, da segunda etapa e da terceira etapa. Essa ordem é que identifica o primeiro, o segundo e o terceiro termo de uma sequência. Nós vamos ver agora, galera, a definição. O que seria, então, uma sequência? O que você entende e o que é matematicamente explicado como sendo uma sequência? Vamos comigo, olha só. Sucessão ou sequência é toda lista de termos em que se distinguem, a partir de um determinado critério bem definido, o primeiro, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Vejam bem, presta bem atenção, a partir de um critério estabelecido, você define quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Lembra dos meses do ano que eu citei? Qual critério? Meses do ano. Qual o primeiro mês do ano? Janeiro.
Qual o segundo mês do ano? Fevereiro. E assim sucessivamente, até o último mês do ano, dezembro. Veja, para ser sequência, nós precisamos de um critério de definição para que os termos sejam bem escolhidos e definidos dentro da sequência. Vamos que vamos? Numa sequência, duas coisas são importantes. Anote isso daí para você não esquecer. Primeiro, os termos que a compõem. Segundo, a ordem em que eles aparecem a partir de um critério pré-estabelecido. Vamos lá? Vamos recapitular? Nós precisamos de um critério pré-estabelecido e precisamos também de ordem, a ordem que os termos aparecem. Tudo bem? Isso daí necessariamente são os dois critérios que nós utilizamos. Os termos de uma sequência e a ordem que eles aparecem. Muito bem, rapaziada. Vamos lá. Agora, o que nos interessa está aparecendo na sua tela aí. São as chamadas sequências numéricas. Nós vamos dar ênfase a essas sequências numéricas. Por quê? São aquelas cujos termos são números reais. E é claro, estamos estudando o quê? A matemática, né, galera? Nós vamos utilizar bastante essa sequência ou essas sequências numéricas no nosso dia a dia. E a matemática vai nos ajudar bastante com isso. Vamos lá? Vamos comigo aqui, olha só. Uma sequência pode ser finita e infinita. Muito bem, bem intuitivo, né, galera? Uma sequência ela é finita quando tem uma finitude de elementos e infinita quando não tem fim, os termos são infinitos. Vamos lá. A sequência 18, 15, 11 é uma sequência numérica finita. Ela tem um número ou ela tem um último termo, o terceiro termo. Tem começo e tem fim. Já a sequência 0, 2, 4, 6, 8 dos números naturais pares é uma sequência infinita. Não existe um número par natural maior. Sempre que você falar um número par, vai existir um outro número par que é maior do que o que você falou. Então esse tipo de sequência realmente é uma sequência com uma infinitude de termos. Vamos lá, vamos para frente, olha só. Representação das sequências numéricas. De um modo geral, os termos consecutivos de uma sequência numérica são indicados por uma letra minúscula, acompanhada de um índice. Presta bem atenção nisso daqui. Isso é a forma que a gente representa os termos de uma sequência. É muito importante você identificar isso, porque é a partir dessa representação que nós vamos construir tudo aquilo que nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? Então vamos lá, olha só. Quando aparece o A, vocês estão vendo a vogal minúscula ali, A, com o 1 embaixo, né? Subscrito, é assim que a gente fala, né? Então, o A1, isso quer dizer o quê? O primeiro termo, beleza? Quando aparecer A2, isso daí quer dizer o quê? O segundo termo, muito bem. E assim sucessivamente. Quando aparecer A3, terceiro termo, A4, quarto termo, e assim sucessivamente, né? Está aparecendo aí reticências. E aí presta atenção nesse último termo, enésimo termo ou termo geral. É com esse termo que nós encontramos todos os termos da nossa sequência, tudo bem? Por isso chama-se termo geral ou simplesmente enésimo termo. Muito bem. Vamos lá. O índice indica a posição do elemento na sequência. Cuidado para não confundir aqui, galera. Olha só, presta bem atenção. O índice indica, né, a posição do termo, não é necessariamente o termo. O índice vai nos indicar qual é a posição, se é o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. Tudo bem? Vamos que vamos então? Vamos lá. Olha aí a representação genérica. A1, A2, A3, A4, AN. Representa uma sucessão finita. Da mesma forma, quando aparecem as reticências lá no final, vocês estão vendo que isso representa uma sucessão infinita. Muito bem. Vamos lá, galera. Alguns exemplos aqui. Na sucessão infinita, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dos números naturais ímpares, temos o quê? O primeiro termo é quem? Quem é o primeiro termo dessa sequência? É o número 1. Muito bem, está aí na tela para vocês. Quem é o segundo termo dessa sequência? O segundo termo dessa sequência é o número 3. O terceiro termo, o número 5. O sexto termo, o número 11. E assim sucessivamente. Beleza? Tá aí? Agora nós vamos ver uma sucessão definida pelo seu termo geral. Como assim? Nós vamos ter um termo geral e a partir desse termo geral nós vamos definir todos os termos da nossa sucessão. Bacana isso, né? Vem comigo aqui para a gente observar como isso
acontece? Vamos lá. Então, ó, mais uma definição. Uma sucessão numérica é uma função de uma variável natural n, não nula, com uma imagem no conjunto dos números reais. O domínio, vamos lá, o domínio da variável n é, bom, um conjunto n, vocês lembram o que representa esse n com um asteriscozinho em cima? É fora o zero, né? Nós não consideramos o zero. O conjunto n com o asterisco se a sucessão é a sucessão infinita. Muito bem. E o conjunto 1, 2, 3, 4, 5n, se a sucessão for uma sucessão finita, com n termos. Recapitulando, essa primeira notação é para uma sucessão infinita e a outra é para uma sucessão finita. Assim, F1 é igual a A1, F2 a A2, F3 a 3 e Fn a n. Deixa eu explicar melhor isso daqui para você. Esse F1 se refere ao primeiro termo da sequência. Seria quem? O valor desse primeiro termo. Lembra na sucessão do conjunto dos números ímpares? Quem seria o F1, o primeiro termo da sequência? O número 1. Quem seria o F2, o segundo termo da sequência? Seria quem? O número 3. Lembra que o 3 é o segundo número ímpar? Cuidado para não confundir, hein? Quem seria o F3? O F3 seria quem? Quem é o terceiro número ímpar que você conhece? Positivo, claro. Quem seria? O 5, né? E assim sucessivamente. É apenas uma forma ou uma notação diferente de você observar os termos de uma sequência numérica qualquer. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá comigo então. Vamos lá, vamos para frente para a gente ver um exemplo melhor. Aqui está os termos ímpares, né? Mais uma vez, como eu coloquei para vocês, F1 igual a 1, eu já falei aí, né? Antes mesmo de aparecer na tela, F2 igual a 2, né? F2 igual a 3, perdão, números ímpares, né? F3 igual a 5 e assim sucessivamente, né? F4 igual a 7, F5 igual a 9 e por aí lá vai. Lembrando que essa sequência dos números ímpares, não pode esquecer, é uma sequência o quê, rapaziada? Infinita, não é isso? Não existe um número ímpar maior do que o outro. Sempre que você... Não existe um maior número ímpar, perdão. Existe um maior do que o outro, mas não existe o maior número ímpar. Sempre que você imaginar um número ímpar, você consegue um número ímpar maior do que esse que você imaginou. Concorda? Então tá aí. Vamos que vamos? Vamos para frente? Olha só. Continuando aqui, termo geral. Certas sucessões numéricas são definidas pelo seu termo geral AN. No caso, o enésimo termo, que é a expressão em função da variável natural com n diferente de zero. Vamos ver um exemplo aqui? Está aqui no quadro para vocês, aí, no caso, na tela, né? O termo geral da sucessão é AN igual a N2 mais 2N. Vamos obter o segundo e o sétimo termo? Aí eu gostaria que você parasse aí agora o vídeo e tentasse fazer aí na sala com o seu colega, com o seu professor, não é? E aí eu vou continuar aqui respondendo junto com vocês. Então vamos que vamos? Vamos lá. Olha só, quem que seria o termo 2? Quem que seria o A2? O A2 é o segundo termo. Como é que a gente consegue o segundo termo? Nós vamos lá na sequência, aonde tiver n, nós vamos fazer o n igual a 2. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então, olha só, quando o n for 2, quem é o termo geral da sequência? É n ao quadrado mais 2n. Muito bem. Então, se n for 2, o termo A2 será 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Vocês estão vendo aí de vermelho exatamente o valor do n? Então, onde tem o n, eu estou substituindo aí o 2 de vermelho. Tudo bem? Então, o A2 seria 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4, que daria quanto? 8. Isso daí mesmo. Então, o segundo termo dessa sequência seria quanto? Seria n igual a 8. Maravilha! E depois? Depois nós temos n igual a 7. n igual a 7, nós teríamos o A2 como sendo 7 ao quadrado mais 2 vezes 7. Não seria o A2, tá, gente? Corrige aí, não é A2, é o A7, né? Aí no meu slide aí tá errado, não seria o A2, seria o A7, onde você está lendo A2, não é necessariamente A2, é o A7, não é isso? O A2 a gente calculou na linha anterior. Então, o A7 seria 49, né, que é 7 ao quadrado, mais 2 vezes 7, 14, 49 mais 14, nós teríamos 63. É isso daí mesmo, galera. Essa foi apenas uma introdução das sequências que nós vamos estudar nas próximas aulas.
Fica comigo aí que agora nós vamos concluir a nossa aula com os exercícios que vocês têm aí para fazer em sala. Um abraço, próxima aula tamo junto aí.